Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Rapaz, que mensagem maravilhosa, rapaz. O apóstolo Paulo, irmão, ele está falando que as aflições, o sofrimento que nós passamos nessa terra não será comparado à glória que nos será revelada. Deus vai nos dar algo tão grande que você vai assim: Deus, a aflição foi muito pouca para ganhar tanto essa quantidade de bênção. Paulo, no meio do capítulo mais poderoso da Bíblia sobre o Espírito Santo, no capítulo 8 ele fala de sofrimento, mas também fala de esperança, irmão. E Paulo foi um homem que realmente passou por aflição, viu? Não passou identicamente a Cristo, porque Cristo foi o verdadeiro homem do sofrimento na terra, sofreu muito. Mas Paulo também ele passou por aflições. As aflições de Paulo nesse tempo presente, Paulo não finge que não é dor. Ele disse: não é dor, é dor. Ser cristão é dor. Mas quando eu estava pregando em casa, eu me lembrei da igreja. Vocês me conhecem, eu conheço vocês. Mas nenhum de nós aqui passamos por sofrimento. Em comparação a Paulo, em comparação ao pessoal lá do Congo, da África, morreu agora recente, agora 1000 pessoas, fizeram uma vigília lá, mataram. Enterrava a mãe e as criancinhas. Isso que é sofrimento, irmão. Paulo, ele chama de aflição, doença, perda, ansiedade, perseguição, cansaço, tudo que a gente passa aqui, ele viveu isso. Viveu tudo isso o apóstolo Paulo, irmão. Era um homem perseguidor, e depois, quando passou a ser cristão, ele passou o trivo, passou pelo fogo, pela fornalha, ele sentir na pele. Aleluia. Ele poderia dizer assim: mas eu estou fazendo bem, você está me perseguindo. Ele lembra assim: o pessoal fazia o bem e eu persegui o povo. Alabacandaraia. A Bíblia diz que ele passou por cadeias, chibatada e naufrágio. Então ele fala com propriedade. Ele fala com propriedade, ele fala assim: eu passei. Eu pregando em casa para mim mesmo, lembrei assim: nós, irmão, gostamos de contar a experiência dos outros. Você já observou isso? Nós já contamos a experiência dos outros, mas a nossa própria experiência não quer passar. Deus me livre dessa experiência. E o verdadeiro cristão, irmão, ele vai passar por experiência, vai ter experiência a contar. Então Paulo, ele falava com propriedade, assim: olha, eu estou falando para vocês que para seguir a Jesus vai sofrer. Vai sofrer. Hoje as igrejas não pregam sobre isso. O próprio Jesus, ele falou, irmão, em João 16:33, no mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós também vai vencer. Os cristãos hoje, quando vem a aflição, vou largar Jesus. Qual foi o momento que Jesus falou que não vai ter aflição? Jesus falou: olha, cuidado vocês, discípulos, que vão invadir em Jerusalém. Não está na Bíblia, mas muitos dizem que foi um homem chamado Tito, um general,
Ele vai invadir e vai matar muito crente. E segundo a teologia diz que aquele homem era terrível. E ele abria a barriga das mulheres, colocava um gato dentro e depois fechava. Pegava alguns cristãos, crucificava e tocava fogo para poder clarear o lugar onde ele ia passar. Alguns ele pegava e enrolava com carne de animal e lançava no Coliseu de Roma. E todo mundo ali soltava os leões e comia as pessoas. Tem até um louvor que eu esqueci agora, que fala sobre o Coliseu de Roma, pessoas que sofreram. Se eu me lembrasse agora, eu ia louvar para vocês. Então, irmão, o Evangelho é sofrimento, rapaz. Não pense você que você vai aceitar Jesus e vai ser só mais rosa. Não vai ser. Um evangelho que estão pregando hoje que, não, irmão, é só bênção, é só vitória. Que só vitória, rapaz? Se fosse para ser vitória, quem tinha mais vitória e bênção e sem perseguição era o próprio Jesus. Porque ele foi santo, e ele é santo, ele é perfeito, sem pecado, mesmo assim ele sofreu. Aí nós sofremos. Não tem uma coisa errada, não. É você que não está lendo Bíblia, é você que não conhece Bíblia. Porque perseguição vai ter que ter. Nagaço e decá. Não são para comparar. Paulo aqui, a palavra aqui é peso. Tipo, colocar na balança. Paulo diz: se você coloca tudo o sofrimento desta vida em uma balança, e a glória de Deus do outro lado, não tem como comparar com o sofrimento que fica leve. Se você botar a glória de Deus aqui, o sofrimento, sempre será maior a glória de Deus, irmão. O que Deus vai nos revelar são coisas muito grandes. Imagine você morar em um lugar onde não tem mais morte, nem choro, nem dor, nem doença. Apocalipse 21, versículo 4. Então isso é uma coisa muito gloriosa. Ontem mesmo pela manhã, eu coloquei na televisão lá e assisti as casas de luxo, umas casas de 25 milhões, 49 milhões. Você precisa ver. A casa é muito bonita, mas o arquiteto foi quem? Foi um homem que fez aquela casa. Uma casa de 25 milhões, mas também a casa era a casa. Agora imagine o arquiteto chamado próprio Deus. Um lugar, irmão, que nós iremos morar. Nós vamos ter Deus como o próprio Pai. Conversar com Cristo, com o Espírito Santo e com o próprio Deus. Será eterno, irmão. Irmão, nós só andamos preocupados. Nossa filha, nosso filho sai. Poxa, Deus vai voltar que hora? Por se vai acontecer alguma coisa, a nossa mente fica mil. Mas lá não tem negócio de preocupação, não. Lá é um lugar que você não vai se preocupar com nada. A proteção está ali, o próprio Deus. Satanás preso eternamente. O que nos atribula a Satanás? Alama canta subcanga. Aleluia! Com uma glória que nos há de ser revelada. Essa é a esperança que nós temos. É isso que nos faz nós estarmos firmes na presença de Deus, mesmo cheio de pecados. Não, Deus, eu sei que o Senhor vai me perdoar. Eu quero a glória do Senhor. Não tem como sair, filho. Essa é a nossa esperança. Não é uma glória distante no céu em nós. Deus vai revelar a glória dele através da nossa vida. Vai nos ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. Em Daniel capítulo de número 12, não precisa abrir, e o versículo de número 2, a Bíblia diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Todo ser humano, irmão, todos que morreram, ele vai ter que ressuscitar e prestação de conta, o dia da decisão. Alguns vão ressuscitar, aleluia, para a vida eterna, e outros irão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno de Deus. Nunca mais ele vai saber sobre Deus, nunca mais ele vai saber sobre o Espírito Santo, nunca mais ele vai saber sobre o próprio Jesus, nunca mais vai saber sobre os crentes que pregaram, será desprezado. E nós que somos conhecedores das Escrituras sabemos que quando morre ainda há um sentimento, um pensamento daquilo que se passou na terra. Eu tive a oportunidade de aceitar a Jesus e morrer na presença, e eu não morri na presença, eu morri desviado. Lucas 16, 19 nos fala de um mendigo cristão. Imagina, o cara era mendigo, irmão. Lázaro, o cara era mendigo, mas era crente. Além de ser mendigo, a Bíblia fala mais que ele tinha o corpo dele todo ferido, mas era crente. Hoje os cristãos não podem passar por nada. Jesus, que Deus é esse? Não, eu vou para outra igreja que diz que esse Deus que está servindo de sofrimento, né, Deus? Aqui essa igreja aqui é a igreja que diz que Jesus diz que eu tenho que sentar numa rede de balanço e só mar de rosa, só bênção. Que evangelho é esse que estão sendo pregados? É por isso que a própria Bíblia diz que as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Aí como não acontece as bênçãos chegar, só vem um sofrimento, quer se desviar da presença de Deus. Hoje ninguém quer ouvir esse tipo de mensagem. A verdade para levar para a vida. Deus vê a nossa dor. Mas Deus vê a nossa dor, você acha que Deus ameniza? Não. Ele não minimiza a nossa dor, ele chama de aflição, porque minimizado já está, porque quem foi pior sofrimento foi dele. Sua dor tem prazo de validade. Coloque seu coração, coloque no seu coração que a sua dor e a sua aflição tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Cada um de nós aqui tem algo que nos preocupa tanto, mas não se preocupe, que essa preocupação, esse algo que está acontecendo, tem prazo de validade. Vai acabar nesse tempo presente que vai passar. Aleluia. Sua glória é eterna. Eterno é uma coisa que nunca se acaba, irmão. O que Deus preparou é tão grande que faz que tudo isso pareça pequeno. E nós vamos falar para Deus: Deus, vamos orar aqui? Deus então a aflição que eu passei foi pequena, porque eu me comparo com as pessoas, irmão. Eu digo, rapaz, tinha uma irmã que chegava lá em casa, na época que eu estava casado. Rapaz, você precisa ver, eu chorava. A irmã, passava por situação difícil com o marido. Ela sempre ia lá, aí fazia aquele, faça o suco de garapa. Aí nós fazia lá, nós ficava batendo papo lá. Ela aí, a pessoa, né, na mesa sentada, ela começava a contar a história de Deus. Meu Deus, eu não passo por aflição. Por essa semana agora, eu estava dizendo assim: meu Deus, eu nunca suei em um trabalho. Eu nunca peguei um trabalho pesado para fazer assim, ó. Nunca na minha vida. Se eu tenho um calo na mão, é porque eu faço exercício.
Rapaz, Deus é tão bom comigo, rapaz. Rapaz, Deus é muito bom, rapaz. É porque, rapaz, eu me constranjo pela bondade de Deus na minha vida. A missionária sempre revela aqui, o diabo está querendo botar enfermidade em você, mas nunca consegue, irmão. Porque Deus tem um amor por mim tão grande. E você tem que ter essa certeza que Deus te ama de tal maneira. Onde a própria Bíblia fala, né? João 3,16, irmão. Rapaz, Deus ama nós de tal maneira que deu um filho. Mas isso aí é fora do normal. É um amor que você não tem como comparar. Como é que Deus dá o filho dele para o injusto no escado, que sabendo que eu tivesse com 23 anos, 24 anos, ia aceitar, mas fora isso, ia pecar muito, como ainda peca ainda, ele nos ama. Oh, maravilha, Jesus, glória a Deus. Alalabacanda, subcandaraia. O apóstolo Paulo, irmão, passou por situação difícil. Em 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo 24, 25, a Bíblia diz que ele foi apedrejado 3 vezes. Uma vez ele foi apedrejado. E a Bíblia diz lá em Atos, capítulo de número 13, que quando ele foi apedrejado, que ele estava pregando junto com os discípulos. Ele estava pregando em Derbe, Listra e Icônio. O pessoal pegou e apedrejou ele. Os discípulos correram. Quando os discípulos voltaram, detectaram que ele estava morto. Aí algumas pessoas acham assim que o livro de Atos é a passagem do livro de Gálatas, que fala que, Gálatas capítulo 12, que fala que ele foi arrebatado até o 3º céu. Foi nessa época do apedrejamento que ele morreu, que Deus arrebatou ele. Detectado como morto, irmão. Foi apedrejado. A Bíblia diz que ele 3 vezes sofreu naufrágio. 3 vezes no barco. O barco ia virar. Deus não vai morrer não. Passou um tempo, ele entrou no barco. O barco é de novo. O diabo todo para tirar a vida dele. Oh, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi açoitado 3 vezes. Imagine. Deram um couro nele. Chicotada nele. A mesma chicotada que Jesus recebeu de tirar o couro dele. Ele apanhou. Aleluia. 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 Apedrejado. Naufrágio. E correu perigo de rios de salteadores. Ele dentro do barco, pessoas querendo assaltar o barco que ele estava. Meu Deus e meu Pai. Aleluia. Então nós observando aqui o versículo de número 18, Romanos 8, 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparar para a glória que Deus vai se revelar. Não tem como comparar, irmão. A aflição que você passa ainda é pouca e pouquíssima. Bendito seja o nome do nosso Deus. Há pessoas que estão preocupadas com as coisas materiais. Eu não estou dizendo que você também não se preocupe, tem uma reservazinha. Mas só que a reservazinha eu estou falando uma reservazinha que dá para você se sustentar. Mas e para que um homem precisa de 1 trilhão na conta? Quem conhece dinheiro, conhece valores, porque você fala assim, 1 trilhão, você assim, por que trilhão? Rapaz, trilhão é muito dinheiro, irmão. Se você botar 1 trilhão na Caixa Econômica, no mínimo aí, por mês, de 4 a 5 bilhões você vai ter por mês, sem fazer nada. Sem fazer nada, imagine. É o empresário Elon Musk, o cara tem 1 trilhão na conta. Glórias a Deus. O Evangelho de Mateus capítulo 6 e o versículo de número 19, que diz assim: não ajuntei tesouro na terra. Não ajuntei tesouro na terra. Se o seu valor é muito absurdo, dá uma metade dos outros, que não vai faltar no seu bolso. Dá metade dos outros.
A Bíblia fala de um jovem rico que diz assim: eu quero ter a eternidade. Eu disse: sim, você quer ter a eternidade? Dê seu dinheiro aos pobres. A Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus. E infelizmente muitos de nós, irmão, estamos preocupados com o financeiro. E se Deus quiser abençoar, não precisa você correr atrás de financeiro, porque Deus tira de um para dar ao outro. A Bíblia diz que quando esse homem chamado de Moisés saiu do Egito, o próprio faraó disse assim: toma aqui empregado, e tome prata e ouro. Deu para ele. Quando Deus quer, Ele vai tirar de uma pessoa para te dar. Não precisa você nem correr atrás. Para se cumprir a passagem de Mateus 6, aleluia, e o versículo de número? Não é 19 não, Mateus 6, deixa eu ver aqui, eu vou achar aqui. Achei. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com nada material. Quem foi o homem que buscou primeiramente o reino de Deus e outra coisa foi acrescentada? Quem foi o homem? Um homem chamado de Salomão. A Bíblia diz que Deus deu um sonho a Salomão: Salomão, o que você me pedir, eu vou lhe dar. Salomão não pensou duas vezes no sonho, assim: eu quero sabedoria, porque você me colocou como rei, eu preciso ter sabedoria. Aí Deus olhou para ele assim: olha, o que você não me pediu, vou lhe dar fazenda, glória e honra. Se ele pedisse fazenda, glória e honra, Deus não ia dar sabedoria a ele, mas ele pediu primeiramente sabedoria. Deus disse assim: eu vou acrescentar mais. Não se preocupa. Eu sei que fome você não vai passar, porque o salmista Davi, ele disse: fui velho, mas eu nunca vi um justo sequer mendigar o pão. Davi, com 16 anos, ele olhava assim o justo: rapaz, não estou vendo nenhum mendigando. Chegou a 80 anos, ele olhava assim para o justo: rapaz, até hoje, velho, eu não vejo justo mendigar. Morreu com 110 anos, ou fez 110, 120, 110 anos. Ele olhou assim, com 110 anos, eu nunca vi um justo sequer mendigar o pão. Se Deus, irmão, trata bem, aleluia, as aves do céu, imagine nós. Se Deus trata bem uma rosa, uma flor, aonde a própria Bíblia diz que Salomão, com toda a riqueza, toda a glória dele, não se vestiu como uma flor, que não leva muito tempo, só vem, a chuva vem e acaba. E Deus fez isso com a rosa. Assim é conosco, irmão. Aleluia. A glória que Deus quer nos mostrar, irmão, é grandíssima. Não há comparar com a aflição que você passa aqui. Tem prazo de validade a sua aflição. Tem prazo de validade essa dor que você sente. Essa doença tem prazo de validade. Essa porta de emprego fechada tem prazo de validade. Esse problema no casamento tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Alamagaçúria. Tem prazo de validade, irmão. Aleluia. Então, não ajuntei tesouro na terra. Aí ele diz: sabe por que você não ajunte? Porque existe a traça. A traça é um bichinho pequenininho, mas se você todo dia não limpar a casa, ele vai aparecer. E se você levar muito tempo sem limpar a casa, aquela traça vai se multiplicando, ela vai no sofá, acaba o sofá todo de não sei quantos mil, acaba a casa toda. E ele disse: olha, também não ajude tesouro, porque existe a ferrugem. O ferro pode ser duro como for, irmão, como um aço, mas se você de vez em quando não passar uma tinta, aquela coisa toda, não cuidar, deixar lá, a ferrugem vem. Vai levar muito tempo para desgastar, mas desgasta, vai virar pó. Tudo nessa vida
vai passar. Eu também estava assistindo sobre a mansão de Hebe Camargo. Uma mansão. O papai ficou de fora, com o drone aqui, o drone entrava, olhando, mostrando as casas, né? Caiu nos pedaços. Levou o quê? Não levou nada, irmão. Para que tanta arrogância? Eu quero tirar uma foto com você, porque a pessoa gosta da pessoa. Pô, irmão, eu quero tirar uma foto com você. Eu digo, não, irmão, não tiro foto com você, não. A pessoa pobre, não dá para mim, não. Oh, meu pai. Jesus. Vai morrer, não vai levar nada, filho. Para que tanta arrogância? Para que se achar superior aos outros? Todos nós somos pó e cinza. Pó e cinza. E quem falou isso foi o próprio Deus. Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que nós fomos feitos do pó da terra. 7 cientistas nos Estados Unidos pegaram o pó da terra, colocaram lá no microscópio, lá, aquele aparelho dele lá. E eles começaram a olhar. Olha, eu estou vendo aqui, sabe o quê? Na terra, que eu botei aqui, iodo. Tem no seu corpo, viu, colega? Iodo? Tem ou não tem? Nós somos cientistas. Potássio. Tem no seu corpo, viu? E eles acharam 9 ingredientes que tem no corpo do ser humano. E eles têm que declarar que nós viemos do pó da terra. Se nós somos alguma coisa, é porque existe a alma e o espírito. Eclesiastes diz que Deus quer o espírito para ele e a alma lançada no inferno. Esse corpo aqui vira pó novamente. Não, eu se acho, você não se acha e não pode se achar. Você não é nada. Oh, maravilha! Então a Bíblia, amado, nos mostra lá em 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, ainda mais, em trabalho, daí ele fala, em açoite. Paulo dizendo assim, eu sofri, viu? Fui açoitado. Em prisões, foi preso. Perigo de morte, muitas vezes. Recebi 5 quarentenas de açoite, chicoteado. 3 vezes fui açoitado, com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite, 1 dia, passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de ladrões, em perigo dos que da minha nação, em perigo do gentio, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Ele sentiu na pele. Os irmãos da igreja, falso, perseguia ele. Não, hoje você não louva, não. Hoje você não prega, não. Oprimia ele e sentiu na pele. Oh, ganafassúria. Então, em trabalho, fadiga, muito cansaço. Em vigília, muitas vezes. Em fome, ele passou fome. Em sede, em jejum, muitas vezes. Em frio, em nudez, falta de roupa, mas ele não largou a Cristo. Passou por isso tudo, mas não largou a Cristo. Aí ele diz, sabe por que eu não larguei a Cristo? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que Cristo vai me revelar. É por isso que ele não, e depois no versículo 28 de 1 Coríntios 11, ele diz assim, além das coisas exteriores, me oprime cada dia cuidando de todas as igrejas. Aleluia. Quem enfraqueça, que eu também não enfraqueça.
Você se enfraqueceu? Eu é que não posso me enfraquecer, Paulo falou. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Após você se enfraqueceu, foi? Porque nas lutas, da tribulação, eu, Paulo, não me enfraqueço não, viu? Já estou calejado já. E tem que se calejar, irmão. Preparar os lombos. Quando nós seguimos na risca Cristo, vamos sofrer. Mas tem que estar com o lombo preparado para receber os açoites. Oh, maravilha! Quem se escandaliza, que eu não me abrase. A escandalizar o Evangelho. Mas quem foi? Rapaz, foi o pastor do Escala. Não foi um pastor aí renomado, que eu tinha um apreço por ele. Aí ele diz: quem se escandaliza, que eu não peque. Ele escandalizou, mas eu que não posso pecar, eu que não posso escandalizar. Modo que me fazer. Mas tem pessoas, irmão, que tem igreja aí, que muitas das vezes não dá certo com alguns pastores. Aí as pessoas se dividem, né? Eu vou com o pastor Carlos. Não, eu vou com o pastor Wellington. Isso é idolatria. Muitas vezes, se Deus falou para ir, é uma coisa. Mas se Deus não falou, já é outra coisa. Aleluia. Irmão, até para ajudar uma pessoa, você tem que orar a Deus primeiro, é isso? A pessoa chega na sua porta, ó. Ô irmão, estou precisando de uma ajuda sua aí. Diga o quê? Isso, senhor. Eu vou orar a Deus. Ô irmão, orar a Deus? Não, eu vou orar a Deus, irmão. Você é para ajudar ou não? Imagine se o povo não pegasse Jonas e lançasse no mar. Não, Jonas, eu aqui, eu vou livrar você. Fique aqui no barco. Deus disse: eu quero que você jogue ele lá, porque ele é desobediente. Nesse barco ele vai para onde? Para Tarsis, né? Se você jogar no mar, ele vai para o lugar que eu quero que ele vá. E ele vai de quê? De baleia. Então você, irmão, até para ajudar uma pessoa, você tem que orar a Deus, se é para ajudar ou não. Muitas vezes Deus coloca a pessoa na prova, para ver se é de Deus mesmo. Você vê que Jó, logo nos primeiros versículos, capítulo, vê a aflição na vida dele. Os amigos dele só ajudou o quê? Quando chegou no último capítulo, Deus disse: não, segura aí, vai ajudar não, deixa ele passar por aflição, porque o diabo chegou para mim e disse que ele vai blasfemar. Eu disse para Deus que ele não vai blasfemar. Aí passou capítulo 1, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 30, 40, quando chegou no último, ele disse assim: agora ajude, agora é sua vez de ajudar. E muitas das vezes nós ajudamos pessoas que Deus não mandou você ajudar e você quer ajudar. As pessoas não querem mais orar, irmão, para receber a resposta do Senhor. Esse emprego é do Senhor, é para ajudar essa pessoa. Essa pessoa que eu vou casar é do Senhor. Não, irmão, nós somos cheios de sentimento. Nós vivemos de sentimento. Aí eu senti. Você sentiu, mas foi Deus? Aleluia! Glórias a Deus. Daria suriarabá suiricandarácia managácia fácia. Aleluia! Aí ele diz no versículo 30: sim, convém gloriar-me, gloriar-me-eis no que diz respeito à minha fraqueza. Aleluia! O Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabendo que não minto. Em Damasco, o que governa sobre o rei Areta, pois guardava as portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender. Fui descido no cesto por uma janela na muralha, assim escapei das mãos dele. O pessoal: ó Paulo, estão querendo lhe matar. Nós vamos botar você dentro de um cesto aqui e vai jogar você vai descer pela janela, você ir embora. Mas Paulo também, ele era marginal, né, irmão? Em Atos capítulo de número 9, o 9 diz que ele entrava na cidade e matava os outros.
Mas em Atos capítulo 22, a Bíblia diz que ele dá o testemunho assim, ó, eu sou Paulo agora, o novo convertido, uma pessoa que sirva agora a Deus, eu entrava nas igrejas, capítulo 22, ele diz que ele entrava nas igrejas com um cavalo e matava algumas pessoas, a espada, ó, sai cortando a pessoa, depois sentiu na pele, o pessoal pegou, colocou ele dentro de uma cesta, desceu pela janela de uma muralha, um muro grande, para ele ir embora, ele sentiu na pele, realmente, eu faço bem e estão me perseguindo. As pessoas, imagina assim, as pessoas faziam o bem ou perseguiam as pessoas? Por ignorância. E é por isso que a própria Bíblia diz que Deus não olha o tempo da ignorância. Mas nós não somos mais ignorantes, não. Nós somos conhecedores das Escrituras. E se nós somos conhecedores das Escrituras, nenhum ponto, nenhuma vírgula Deus vai deixar passar. Deus disse, se você não cumpriu, é porque você é rebelde, mas você conhece. Oh, maravilha, Jesus, glória a Deus. Alabracandarai. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de comparar com a glória que Cristo vai nos revelar. Meu Deus. Aleluia. Toda aflição, não murmure. Você tem que ter, irmão, sua experiência para contar. Chega nas igrejas dos assim, rapaz, eu passei por experiência, provação profunda, senti na pele o que é ser cristão. Imagine, irmão, Jesus só fez o bem, era perseguido. Paulo só fez o bem, era perseguido. Os cristãos lá do Congo, da África, rapaz, pessoas que não são terroristas, não são nada disso, pessoas que só porque adora Cristo, o pessoal mata. Oh, maravilha, Jesus. E para encerrar, irmão, eu vou ler uma passagem aqui que é muito conhecida, mas eu acho que muitos não colocaram no coração ainda. É Romanos capítulo 8, 31, que fala que nós somos mais do que vencedores. Que direi, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu irmão. Você tem certeza que Deus está com você? E parece que você vai perder? Eu digo, não, rapaz, parece que eu estou perdendo. Mas você assim, só parece, porque eu sei que Deus está comigo. E se Ele está comigo, ninguém pode ir contra mim. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Deus não poupou o próprio filho do sofrimento, vai poupar a mim e você. Tem que ter experiência. Deus não poupou para mostrar assim, está vendo aí? Satanás está sofrendo, mas me adora. Está vendo aí Carlos, aí o pastor Carlos? Está sofrendo, mas me adora. Então Deus quer mostrar o sofrimento, é para o nome dele ser glorificado. Aí entra novamente o versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Aleluia! Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes os entregou por todos nós. Entregou por todos nós. Como nos dará também com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que justifica. Aleluia. Vai vir as acusações, né? Vai vir os falsos testemunhos, que você fez e você não fez, mas Deus é que justifica nós. Aleluia. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que me justifica, rapaz. Sabe o que acontece, irmão? Nós queremos viver pelos outros. Muitas vezes tem coisa que nós não fazemos porque acho que os outros vê. Irmão, quem justifica? Viva a sua vida, rapaz. Viva a sua vida e Deus os outros falar. Ah, mas está pecando. Irmão, falaram de Jesus. Não vai falar de você, não. Vai falar de você também. Deixa os outros falar e viva a sua vida. Aleluia. Aleluia. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, antes quem o ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Deus? Vem várias coisas aqui. Quem é que vai separar você do amor de Deus? Nada. Mas quando vier, eu quero que você diga assim, eu quero que você diga assim, ó, nada, Satanás. Nada. Aí vem os requisitos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo fala assim, vem cá a igreja. Nada. Ele disse nada. E quando vier a tribulação, o pessoal diz assim, vai dizer também, nada. Tem tribulação mais ou menos, tem tribulação um pouco mais elevada, e aí, meu irmão? Porque o que eu tinha mais medo, até hoje eu tenho, já estou perto de me aposentar, eu tinha mais medo. É o que esse Jó falava, né? O que ele tinha mais, receava, né? Tinha mais medo, aconteceu com ele. Eu tinha medo de ficar desempregado. Porque meu irmão, um pai de família desempregado, velho, rapaz, é uma coisa que tem que ter muito Deus, velho. A empresa pega e bota assim, 100 pessoas para fora, você está no meio. E aí, que chegar em casa, rapaz, não é coisa pouca não, viu? Mas a Bíblia está dizendo aqui, quem nos separará do amor de Deus? Será que é a tribulação? O Senhor diz, Satanás, o meu Deus. Você tem que falar com convicção mesmo, porque ele vai saber se você está mentindo, está com medo. Ele vai abrir uma porta ainda maior, Satanás, e você vai chorar. Mas é difícil, meu irmão. Vai chegar em casa, o quê? Muitos chegam em casa, o quê? Mulher, meu filho, estou triste, por quê? Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Começa a se desesperar, meu irmão. Eu sinto na pele como se eu tivesse se perdido o emprego, mas está em nome de Jesus, eu sinto na pele. Eu pego como se tivesse assim acontecendo comigo, porque é difícil, irmão. Aí você manda a Agassúria, paga aluguel. Quem vai pagar o aluguel? Tem um filho doente que tem tratamento com aquele dinheiro para sustentar. Não é coisa fraca, não. Mas a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Porque você ser perseguido também chega um dia que você não aguenta não, irmão. Você trabalha certinho no trabalho, faz de tudo, e a pessoa lhe perseguindo. É difícil você trabalhar sendo oprimido pelos outros. E tem pessoas, irmão, que falaram um dia: quem me separará do amor de Cristo? Essa pessoa até gritou: nada! Satanás disse: ó Jesus, eu não confio em nada dele não, eu estou achando que ele falou da boca para fora. Vou botar uma tribulação para ver, vou botar uma angústia na vida dele, vou botar uma perseguição na vida dele. Depois a Bíblia fala mais aqui, ó, a fome. Passar um período de fome aí, e você não sabe que dia vai vir o alimento, e aí você vai aguentar? Eu tenho uma cabeça doendo aqui, porque eu não tomei, não tomei café de manhã, não almocei nem jantei por causa do estômago. Já estou com a cabeça doendo de fome. Imagina você levar, Deus assim, eu vou botar uma provação para você levar do dia com fome, mas no quarto dia você não está sabendo não, vai vir uma benção grande, mas Deus assim, eu quero ver se ele vai aguentar essa provação. Eu estou aqui, eu estou com a cabeça doendo de fome. Imagina Deus assim, eu vou provar no escalo durante 3 dias, e ele não sabe que o terceiro dia vai vir uma bênção tão grande, se ele não murmurar, porque você não sabe que dia vem a bênção de Deus. É esperar, irmão. É ter a paciência sem saber que dia vai acontecer, mas que vai acontecer, vai, porque Deus, Ele é Deus. Nudez, falta de roupa. Não vou para a igreja não, que só tenho bermuda. Venha. Venha. Só tem um short. Venha, rapaz. Perigo de espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. 37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte vai me afastar de Cristo. Uma arma na cabeça do filho. Pode matar, rapaz, eu sei para onde ele vai. Deixa eu contar com você lá, viu?
Quero ver na hora você falar isso. Não. Aí tem que ter um forte no meio, outro filho, outra filha, ou a esposa. Pode fazer o que você quer, pode matar. E cala sua boca, você vai blasfemar. Porque eu estou bem certo que nem a morte. E Paulo falava com propriedade. Porque ele foi levado para Roma e lá ele ia ser decapitado, mas assim, eu vou. Levou 2 anos preso dentro de uma casa e pregando e sabendo que de lá ele não sairia mais, mas aí ia para a glória, porque ele sabia que lá ia ser decapitado e não esmoreceu. Saia pregando, não. Para logo de pregar. Quando vem a tribulação, para logo de pregar quando vem a angústia, a perseguição, para logo de pregar. Para logo de pregar quando vem a fome e a nudez, para logo de pregar. Quando vem a morte na porta, uma doença onde o médico falou não tem mais cura, perde logo a fé. Irmão, eu vou dizer a você, vou ser sincero com você, é fácil pregar. Mas na hora eu não sei minha reação. Mas Deus, irmão, tem um propósito na vida de uma pessoa. Ele não vai deixar você blasfemar e voltar atrás. Você vai querer falar assim, não dá para mim não. Diz assim, não dá para mim ainda. Deus não vai deixar você falar bobagem. Não vai deixar. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Cristo que está no Senhor. Nada vai me separar. Aleluia. Para encerrar, vou ler novamente, porque para mim tenho por certo que a aflição desse tempo presente não há de comparar com a glória que Cristo vai nos revelar, e as palmas glorificam o nome do nosso Deus. Aleluia!